Crianças pequenas obedecem a regras dos pais porque querem ser agradáveis a eles. Mas, com o tempo, elas começam a tentar vencer as regras. Querem mais liberdade, mais espaços a conquistar, exploram mais. É hora de começar a colocar limites. E a diferença entre regra e limite é que a regra é uma imposição dos pais. E os limites são valores que a criança precisa assumir para ter um bom desenvolvimento mental e moral com responsabilidade. Longe dos pais, a criança tenta quebrar a regra. Mas se o limite foi bem colocado, mesmo longe dos pais, a criança vai cumprir o limite, porque ele é um valor que ela aceita. Então, o limite é um valor familiar e social, a base da formação do caráter de uma criança. Todos nós sabemos que as crianças precisam ter limites ou crescerão insuportáveis. O problema é que limites são proibições e nós queremos dar o máximo de liberdade, autonomia e espaço para nossos filhos desenvolverem as suas personalidades. Não é simples nem é fácil, porque regras e limites em excesso podem sufocar a criança e cortar sua iniciativa. A falta de regras e limites claros pode levar uma criança a ser rejeitada no convívio social. O equilíbrio é difícil, principalmente para mães e pais de primeira viagem, que ficam em dúvida sobre se estão sendo duros demais ou excessivamente permissivos. As duas posições não são boas para a criança. Antes da criança ter idade bastante para receber, entender e poder cumprir limites, ela já terá convivido a muitas regras, fortalecendo a autoridade dos pais. Já está preparado o caminho para o limite. Ninguém deve esperar que uma criança deixe de chorar simplesmente porque a mãe quer ou o pai exige, ou que ela deixe de fazer xixi na cama antes de ter a capacidade de controlar a bexiga só porque a mãe mandou. Pais bem informados aceitam a criança, suas dificuldades e problemas, assim como sabem das suas potencialidades. Quanto melhor for o relacionamento e a comunicação entre pais e filhos, mais fácil será a tarefa de colocar limites. No livro A Questão dos Limites, André Fontaine afirma que todo adulto é basicamente o resultado direto dos limites que recebeu quando criança, de como eles foram colocados, recebidos, entendidos e aceitos. Se tivermos que reduzir a educação a apenas um item, não há dúvida. Educar é colocar limites de maneira correta. Os limites também têm regras para sua boa colocação e os pais precisam conhecer essas regras e obedecer a elas se esperam ter bons resultados. Certo. Um limite precisa ser, em primeiro lugar, justo. E a criança deve ter a possibilidade de entendê-lo bem para aceitá-lo e poder cumpri-lo. Às vezes a mãe e o pai não querem, por uma questão de gosto e de opinião pessoal, que a criança faça alguma coisa e criam um impedimento que não é justo e, portanto, não é o limite. Impedir a criança, no caso, é uma violência contra ela, um desrespeito à sua pessoa e aos seus direitos como indivíduo. Além de justo, o limite deve ser claro, fácil para a criança entender e poder cumprir. O limite deve ser justo, claro, ser possível de cumprir e estar de acordo com o desenvolvimento da criança. Limites precisam ser necessários e indispensáveis, consistentes, isto é, valer sempre, e coerentes, isto é, valer tanto para a mãe quanto para o pai. Além disso, a criança precisa perceber que o limite é estabelecido a favor e não contra ela. O limite serve para proteger a criança do ponto de vista físico, mental, intelectual, moral e afetivo, para dar a ela valores e criar um comportamento adequado. Mesmo que os limites tenham todas essas qualidades e que sejam bem aceitos pela criança, é certo que ela vai testá-los, vai resistir tentando descumpri-los ou diminuindo sua força. O objetivo dessa resistência não é contestar os pais e nem mesmo os limites. É assegurar-se de que eles são mesmo para valer sempre e que são importantes para ela mesma. Por isso é que a coerência e a consistência são fundamentais
sem o que a criança fica confusa a respeito da validade do limite e não consegue aceitá-lo. Crianças, mesmo pequenas, têm sensores delicados e capazes de perceber e captar corretamente qualquer indecisão ou imprecisão dos pais. Elas sabem quando a mãe ou o pai não está suficientemente firme a respeito de um limite ou da sua intensidade. Nessa situação, é natural que a criança reaja e até se recuse a cumprir o limite. Crianças não devem ser submetidas a esse tipo de dúvida ou insegurança. Os pais precisam estar sempre seguros da validade do limite, da sua intensidade e da importância do seu cumprimento para que a criança não duvide e fique difícil de controlar. É sempre bom informar a criança sobre a razão daquele limite para que ela compreenda e aceite. Dizer que o limite deve ser cumprido porque o pai quer ou a mãe exige, ou que o limite não tem porquê ou porque sim, é uma tentativa simplória, mal educada e desinformada de impor limite. E limite não deve ser imposto, e sim colocado. Até o tom da voz é importante e influi na aceitação ou recusa de um limite, assim como a oportunidade de colocá-lo. Vou dar um exemplo. É muito ruim estabelecer limites de improviso surpreendendo a criança. Se vocês já estão em uma loja de brinquedos e a criança não foi devidamente preparada para a visita e para o que ela pode e não pode querer e fazer ali dentro, criar limites na hora não vai dar certo nunca. Como diz a sabedoria popular, não se muda a regra do jogo com ele em andamento. Outra dificuldade comum para pais e mães é fazer cumprir e reforçar limites. Se a criança sabe, está bem informada de que não pode mexer em determinados objetos ao seu alcance e mexe assim mesmo, pode esperar uma reação dos pais. Qual seria a sua própria reação? Advertir a criança para seu erro e lembrar o limite? Dramatizar seu aborrecimento? Gritar com ela? Castigá-la? E qual seria esse castigo? Tão importante quanto colocar limite é fazer cumpri-lo e estar preparado para atuar apropriadamente quando a criança rompe com ele. Seu comportamento nesse momento vai determinar o comportamento futuro da criança e seu desenvolvimento. Não adianta chamar a atenção dela diante de outras pessoas. Isso só serve para humilhá-la. Não adianta gritar, porque gritos não educam. Fazer drama é um jogo hipócrita e improdutivo. Castigá-la vai trazer resultados negativos, estragando o relacionamento e a comunicação entre vocês e dificultando a colocação de limites. É preciso ter muita calma nessa hora. Paciência. Colocar limites é um processo educativo e precisa caminhar passo a passo. Ouça os motivos da criança para ter de respeitar o limite. Chame sua atenção delicadamente com voz carinhosa. Às vezes ela esquece o limite, outras vezes a tentação é grande demais para ela suportar. Uma simples advertência e a reafirmação do limite podem levar a criança a voltar a respeitar o limite. Se a criança insistir em desrespeitar o limite, diga a ela que isso deixa você muito triste. Deve bastar. Mas o que acontece quando ela perde o controle? Várias coisas fazem a criança perder o controle e desrespeitar um limite. Por exemplo, sentir-se injustiçada. Quando ela vê outra criança fazendo o que ela não pode fazer, seu raciocínio é simples. Se todos podem, por que eu não posso? Responder que ela não é todos é um pobre argumento que não convence. Dizer que ela não tem a ver com outras crianças também não é, nem é verdade. Aproveite a oportunidade para dizer que aquela criança ainda não sabe o que ela já sabe e por isso faz o que faz. Mostre que você sabe o que ela está sentindo, mas que não pode aceitar que ela haja errado. Outro motivo para a criança perder o controle é ficar excessivamente exposta à tentação. Seus mecanismos de controle ainda não são suficientemente fortes e bem desenvolvidos e ela pode cair em tentação. Essa força é tanta que até pedimos no Pai Nosso para não cair em tentação. E nós somos adultos com os controles bem desenvolvidos.
Evite deixar a criança sob tentação excessiva. Uma boa posição dos pais é a compreensão de que os limites são muito importantes na educação e para o futuro da criança, mas que ainda mais importante é o bom relacionamento entre pais e filhos. Isso não significa ceder, mas exige pais calmos, pacientes, compreensivos. Nunca ameace uma criança dizendo que vai deixar de amá-la pelo que ela fez ou deixou de fazer. Só a ameaça já faz mal a ela e o desamor é o maior medo da criança. Nunca faça chantagem contra seus filhos ou contra uma criança, mas não tenha medo de estabelecer algumas sanções ou a perda de algumas regalias para sustentar os limites. A autoimagem tem um papel muito importante no processo de colocação de limites, tanto a dos pais quanto a da criança. A dos pais, porque é essa imagem que a criança recebe, reforçando a autoridade da mãe e do pai. A da criança, porque uma boa imagem significa que ela gosta de si mesma e é segura, o que torna mais fácil para ela aceitar limites e lidar com limitações. Eu não gosto de você. É uma frase comum de ouvir quando a criança deve cumprir um limite que impeça a realização de um desejo forte. Ela sempre toma o limite, em um primeiro momento, como sendo contra ela e contra os seus interesses. O que a criança quer é expressar seu desagrado, seu desapontamento e frustração por não fazer o que quer. O problema é que ela ainda não tem palavras suficientes para expressar sua emoção e seus sentimentos. Mas o adulto tem vocabulário suficiente para expressar-se e sensibilidade bastante para compreender a criança e contornar a crise. Adultos não podem nem devem manifestar desamor. Ao contrário, devem reafirmar seu amor com carinho, o que só reforçará a sua autoridade. Diga à criança com todo carinho que ela não pode fazer o que quer e que você, mesmo gostando muito dela, precisa ensinar o que ela pode e não pode fazer. Pais que perdem a paciência e que reagem mal à resistência dos filhos precisam tomar cuidado porque vão ter muita dificuldade para colocar limites e para manter boas relações com os filhos. Uma dificuldade frequente é faltar palavras e argumentos ao adulto na hora de exigir o cumprimento do limite diante da resistência da criança. Nessa situação, o adulto geralmente procura esconder sua dificuldade de comunicação, apelando para ordens ríspidas que são típicas do autoritarismo. É ruim para a criança e diminui a autoridade do adulto, que fica antipático ao dizer frases do tipo: é para fazer como eu quero e pronto. Adultos que em criança foram severamente disciplinados, sem possibilidade de expressar-se diante de pais autoritários e até violentos, ficam com cicatrizes tão fundas que, mesmo odiando o que sofreram, também fazem sofrer os filhos. Eles chegam a justificar a própria violência, dizendo que passaram por tudo aquilo e sobreviveram. É um engano. Psicólogos e psiquiatras dirão que não é bem assim e que o caráter de cada uma das vítimas sofreu distorções, às vezes irrecuperáveis, e que podem impedi-los de ter uma vida normal e sadia com os filhos. Essas pessoas tão marcadas pela violência e pela negligência podem precisar de apoio psicológico para agirem como bons pais. O problema maior é quando não reconhecem a importância do sofrimento por que passaram e fazem passar seus filhos pelos mesmos problemas, acreditando que isso é natural. Lembre-se de que a criança aprende sempre de acordo com como é tratada. Quem consegue crescer com o próprio filho ou filha e renegar seus impulsos de vítima, agora no comando, cresce muito como pessoa e tem enorme satisfação pessoal. Não é fácil, mas é muito gratificante. Convém não exagerar, porque alguns pais que foram vitimizados em criança podem tornar-se extremamente permissíveis com os filhos, ou faz com que fiquem incapazes de colocar limites corretamente. Raiva é um sentimento natural na criança como no adulto.
um sentimento justificável, mas que precisa ser controlado. Os sistemas de controle da criança ainda não estão prontos e funcionando bem, mas os dos adultos já devem estar funcionando o suficiente para não deixar que a raiva o domine e se traduza em palavras ou ações que desrespeitem e prejudiquem a criança. No auge da crise, o adulto experiente afasta-se, dá uma distância e tempo para se controlar e não deixar que a raiva se volte contra a criança. Mas ninguém deve exigir de si mesmo estar sempre emocionalmente disponível para os filhos. É um ideal quase impossível. A boa notícia é de que já existe treinamento para o controle emocional e o desenvolvimento da chamada emoção criativa. Todo comportamento da criança provoca uma resposta emocional no adulto. E é curioso notar que cada adulto reage de um modo diferente ao mesmo comportamento, de acordo com seu humor, cultura, informação, conceitos e preconceitos, o momento, seu relacionamento com a criança, sua afinidade ou não com ela, sua capacidade de comunicação. A experiência tem mostrado que a criança, na maior parte do tempo e na maioria das ações, é cooperativa e aceita os seus limites. Mas os pais não fazem estatística, nem medem o tempo que a criança leva cooperando. Ao primeiro problema, tendem a exagerar e a dizer que a criança está sempre criando problemas. Sempre, além de ser um evidente exagero, é muito tempo. Nenhuma criança é sempre assim ou assado, isso ou aquilo. Devemos valorizar a cooperação da criança e evitar os rótulos, os erros de apreciação e de julgamento. Principalmente os rótulos, que só existem para afirmar o conteúdo da garrafa, da lata, da caixa e que podem marcar uma criança de tal modo que ela passe a agir segundo o tal rótulo, só para dar razão ao pai ou à mãe.